Aleluia! Que Deus caminhe com você, que a graça e a paz do nosso Salvador esteja sempre com você. Lembrando que a Bíblia vai dizer, Moisés falou que a repreensão de Deus destampou o mar. Aleluia! Esse Deus tão poderoso, esse Deus que fez tantos feitos para que nós reconhecemos o seu poder, a sua autoridade, hoje está na sua porta. Vamos falar com Deus. Feche os teus olhos, por gentileza. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Tu criastes todas as coisas, Pai. Só o Senhor é santo, só o Senhor é eterno. O Senhor tem controle, Pai, no mundo físico, espiritual. O Senhor é santo, que está no teu trono assentado. Ó soberano e eterno Deus, estamos aqui para ouvir mais um ensinamento da sua parte, Pai, mais um ensinamento celestial, pois só o Senhor, Pai, fala das coisas celestiais, só o Senhor tem ensinamento do céu. Fala ao nosso coração mais uma mensagem vinda direta do céu, mais uma mensagem vinda direta do seu coração. Fala conosco, reaviva a tua chama em nosso coração. Em nome de Jesus, fala a nossa vida neste momento. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. O Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 12. Eu vou ler do versículo 37 ao versículo 43. Então, o Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 12, do versículo 37 ao 43. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou ao seu respeito. Contudo, muitos dentre as suas próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqui nós entramos nessa parte onde mais para cima Jesus faz um discurso um pouco doloroso, mas um discurso onde Deus ele desempena aqueles que estavam empenados, ele chega ao prumo aqueles que estavam totalmente errados no caminho, porque Jesus é assim mesmo, ele chega e sempre fala, porque ele na sua onisciência, ele como ele vê o futuro e ele sabe do que está por vir, ele nos alerta antes. E aqui, aonde Jesus continua falando, ele está em uma festa, conversando com gregos, com judeus, com fariseus, e ele fala, e embora tivesse tantos sinais, na sua presença não creram nele. Ou melhor, aqui o escritor do Evangelho, João falando, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, para se cumprir uma profecia. Senhor, quem creu em nossa pregação? Ou seja, antes de Jesus nascer, já estava uma profecia, já estava dita, que quem ia crer na pregação de Jesus? E a quem foi revelado o braço do Senhor, ou seja, uma parte de Deus. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que eles não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías,
porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Aqui no verso 41, a glória dele, ou seja, viu a presença de Deus, viu ali aquela glória inundando, e aquela glória que veio a ele como uma presença arrebatadora, e ele começou a ter uma visão, e nessa visão onde o profeta Isaías teve, falava dessa forma: quem creu na pregação de Jesus, e também falava que a quem foi revelado ao braço, porque aí no verso 39 diz que os judeus não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu os corações para que eles não entendessem. Quando Deus lança uma profecia, é porque Deus já está vendo o futuro, ou senão ele está revelando a vontade dele. Aqui neste caso, Deus viu na sua onisciência, ele viu o futuro e revelou ao seu profeta Isaías, se eu não me engano, há 800 ou 700 anos antes de Cristo, antes de Jesus vir, e ele revelando para Isaías o que ia acontecer lá na frente. Por isso, uma profecia se cumprindo, uma profecia que Deus, na sua onisciência, capacidade de ver o futuro, viu que isto ia acontecer, viu que ninguém ia crer na pregação de Jesus, viu que eles não iam crer que Jesus ia revelar uma parte profunda de Deus, ia revelar algo a mais de Deus. Aí só que o que me chama a atenção, verso 42, contudo, muitos dentre próprias autoridades creram nele. Então muitos creram em Jesus entre as autoridades, os fariseus, os judeus, os sacerdotes, muitos creram neles. Exemplos disso, um príncipe dos sacerdotes chamado Nicodemos, muitos creram nele. Então a profecia foi lançada pela onisciência de Deus. Só que Deus viu, não todos aqueles que iam buscar ele. Só que aqui a profecia, ela teve uma opção de escolha. Mesmo Deus vendo o que ia acontecer, eles tiveram uma opção de escolha, porque uns escolheram crer, outros escolheram não crer. Só que eles menos imaginavam que eles estavam debaixo de uma profecia. Aleluia! Todos nós temos um chamado, temos uma profecia sobre a nossa vida. Só que para essa profecia se cumprir, nós temos que cooperar e temos que ter uma escolha. Ou nós decidimos crer no Mestre, ou nós não decidimos não crer em Deus. Essa é uma profecia que está sobre a nossa vida. Temos que decidir crer em Deus, porque Deus viu todo aquele povo que não cria, mas ele também viu os que criam. Só que o povo, eles que quiseram endurecer os seus corações, eles quiseram fazer isso, e Deus já tinha visto isso, porque ele vê o coração, ele vê o profundo. Aí nós vemos que mesmo alguns ainda creram nele, decidiram a boa parte, só que eles mesmos, os que creram, que se colocavam impedimento nele mesmo, que na continuação do verso 42, na parte B, mas por causa dos fariseus, não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Eles não falavam que eles criam. A sinagoga naquela época era uma igreja deles, onde eles iam ler pergaminhos falando de Deus. Aí a Bíblia fala: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então eles criam em Jesus, eles viam os fatos de Jesus, eles viam os feitos, só que eles não falavam para agradar aqueles homens que estavam lá. Eles deixavam de pregar o que Jesus fez, eles deixavam de pregar a verdade, eles deixavam de falar do que Jesus falava, eles deixavam de falar da justiça que Jesus veio trazer, eles deixavam de pregar a verdade na igreja com medo de ser expulso de lá. E a Bíblia fala que assim eles só diziam
o que agradava aos homens, que nós não venhamos ser assim, que nós venhamos falar o que Deus quer que nós falamos, que nós venhamos a estar dizendo o que Jesus fez, o que Jesus irá fazer, o que Jesus já está fazendo, que nós venhamos pregar a verdade e somente a verdade, um evangelho simples, mas que tem o poder de mover a terra, que tem o poder de uma reação aonde nós não podemos descrever, porque o evangelho de Jesus Cristo é um amor, uma expressão de um amor que tão sublime, tão alto, um amor que não pode ser descrito, comparado, interpretado, mas um amor que pode ser experimentado. Obrigado pela sua atenção, pela sua compreensão, que Jesus ilumine todos os seus passos. Esse é mais um estudo. Amém. Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele